responder que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Tudo pode dizer bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Oh, eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim quando sondas meu coração. Tudo pode dizer dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus, a tua palavra é santa, é bendita, nos ensina e nos capacita, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que nós não temos uma definição correta da palavra igreja. A igreja são os cristãos nascidos de novo em Cristo. Cada pessoa é a igreja particular de Cristo, que forma o corpo místico de Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra. Essa é a igreja na sua essência. Mas existem as denominações. Só que a palavra igreja, ela está tanto em descrédito, que as pessoas não colocam mais o nome igreja, colocam comunidade, não sei mais o quê, tantas coisas mais, com vergonha da palavra igreja. Quando na verdade a palavra igreja é uma das palavras mais nobres que nós encontramos na Bíblia Sagrada para nós cristãos. Em Atos capítulo 19, verso 9, verso 23, Atos 24, 14 e 22, nós encontramos Paulo dizendo que os irmãos, aqueles do caminho, os irmãos do caminho, na igreja primitiva. Também nós temos em Efésios 4, 12, 5, 23, a igreja é tratada como o corpo de Cristo. É um corpo. Coríntios capítulo 12, também Paulo fala sobre esse corpo, e ele mostra exatamente o corpo. A estrutura da igreja, como organização, denominação, é uma coisa, mas o corpo de Cristo somos nós. E nós somos membros desse corpo especial de Cristo aqui na terra. Nós temos também, em 1 Coríntios 3, 9, capítulo 3, verso 9, 1 Coríntios, e verso 16, Paulo fala que a igreja, ela é o edifício de Deus, é templo de Deus. Olha cada atributo que Paulo diz sobre a igreja. E quando Paulo fala exatamente sobre templo de Deus, edifício de Deus, Paulo está dizendo também, Paulo usa muito essa expressão, no sentido de tabernaculando a igreja, nós seres humanos, como o templo de Deus, nós levamos Deus aonde nós vamos. Deus vai conosco porque está em nós, lá dentro. É Deus tabernaculando, é a igreja locomovendo Deus aqui na terra, no sentido de corpo físico. Irmãos, a igreja é coisa séria. Quando Jesus falou para Pedro, olha, sobre esta pedra ficarei minha igreja, sobre o corpo de Cristo, Jesus está falando já no corpo físico dele. E nós, irmãos, como corpo físico, nós também levamos Jesus e levamos Deus no nosso corpo. Não tenha vergonha de dizer que você é igreja de Deus. Que fala mal de igreja, fala assim, não fala mal de mim não, porque eu sou a igreja de Jesus. Eu sou salvo em Cristo, sou batizado com o Espírito Santo, e eu sou a igreja de Jesus. Pode falar mal da placa ou do pastor lá, mas da igreja falar mal não, porque eu sou a igreja de Jesus. Nós não defendemos nós como igreja hoje. E nós temos perdido muito com isso. Outra coisa, irmão, primeiro em João capítulo 15, do verso 1 a 8, e 1 Coríntios capítulo 3, verso 5 a 9, Paulo fala exatamente, e Jesus fala também, que a igreja é a plantação de Deus. Jesus fala lá exatamente que Deus, nós somos a videira verdadeira, e o Pai é o avicultor, e assim nós somos os ramos, Jesus é a videira. E Apocalipse 19, capítulo 19, verso 7, capítulo 21, verso 9, João fala lá exatamente, Apocalipse, que a igreja é a noiva de Cristo. E então é a noiva que está compromissada, aliançada, esperando o casamento com o Senhor. E por último, em Colossenses 1,13, Paulo fala que a igreja são cidadãos do reino de Deus. Diante disso tudo, irmãos, nós temos que analisar o que é a igreja local, para nós como igreja, a denominação que nós congregamos.
E a primeira pergunta que deve ser feita é a seguinte: essa igreja me satisfaz? Porque se a igreja não satisfazer aonde eu congrego, irmãos, eu estou perdendo meu tempo. A segunda pergunta: essa igreja me ensina o suficiente para mim ir para o céu? Porque se não ensinar também, irmãos, eu estou perdendo tempo. Hoje, irmãos, existem muitas denominações, mas não tem compromisso como igreja. Não satisfaz as necessidades espirituais das pessoas. E as pessoas hoje estão doentes, estão enfermas por necessidades espirituais do púlpito que não prega a palavra de Deus. Não instrui na palavra de Deus. Nós aprendemos de manhã. A igreja, ela é um instrumento de Deus para orientar as famílias como viver nos preceitos de Deus. Irmãos, a coisa é séria. Igreja não é um grupo de pessoas para satisfazer os seus próprios egos, os seus próprios gostos, não. A igreja é um grupo de pessoas sendo instruídas por Deus através da palavra de Deus, do Espírito de Deus. E se essa igreja não satisfazer as minhas necessidades, não me convém. Porque eu não vou para o céu, eu vou para qualquer lugar menos para o céu. Então a igreja, ela tem que satisfazer as minhas necessidades e tem que me instruir o caminho dos céus. Vamos pegar a igreja primeiro então como caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, todos os caminhos levam a Roma, né? Se você pegar... Você vai pelo mar, você vai pelo ar, você tem vários caminhos. Só que tem um detalhe, meu irmão. Para você ir para o céu, é só através de Jesus, do sangue dele que derramou na cruz do Calvário, que limpa a nossa alma e compra a nossa alma, do sacrifício perfeito que ele fez por nós, e da intercessão dele por nós lá diante de Deus. Se não for através de Jesus, ninguém vai para o céu. E hoje tem muitos caminhos para ir para o céu. Tem hoje ideologias de homens. Hoje existe, eu sempre falo que hoje existe denominações de vários sabores. Você tem de tutti-frutti e hortelã. É como se você chegasse no mercado e comprasse o gosto que você quer. Irmãos, isso não é igreja. A igreja, ela vive por Cristo e anda por Cristo. Ele é o caminho. E se não for assim, irmãos, não é igreja. Nós como igreja, nós vivemos por Cristo, porque Cristo nos dá vida, e andamos por Cristo, porque Ele é o caminho. Ele é o caminho. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E tem muita gente hoje querendo ir para o céu, mas não é pelo caminho, é pelo atalho. Pelo atalho ninguém chega no céu, não. Hoje tem muitas coisas aí oferecidas como barganha, como compras. Hoje você compra até terreno no céu. Tem uma igreja vendendo terreno no céu. E é caro, hein? E é caro. Faça o voto de comprar seu terreno no céu. Você vai ter a sua casa lá preparada. Quando você chega lá, está preparado. Não faça isso não. Não faça isso não, que você não vai ter terreno em lugar nenhum não. Você pode, é que nem na época que fundaram Brasília, né, que é mais antiga aqui, sabe, né? Vendia esse terreno em Brasília. Quer comprar um terreno em Brasília, perto do Palácio do Governo. Muita gente comprou. Ninguém sabe onde tem esses terrenos, né? Irmãos, isso é pilantragem. Ninguém compra nada no céu, não. Quem comprou para você no céu foi Jesus Cristo, pelo sangue precioso dele. É por isso que ele disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já comprou, já pagou. A sua salvação é gratuita, mas é porque Jesus pagou pelo preço do sangue dele derramado por nós, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor, nós os salvos. Nós somos a denominação, a Equicrese, a Assembleia dos Santos. Denominação é outra história. Que existe denominação porque existe, veja bem, pessoas que pensam diferente, então cada um pensa de sua maneira. Outra coisa, irmãos, a igreja como o corpo de Cristo. Irmãos, o corpo, ele tem vários membros, mas todos os membros são úteis. Paulo fala em Coríntios que os membros que parecem mais inúteis para nós são os que têm mais valores para o corpo humano. E é verdade, irmãos. E muitas vezes nós achamos que nós como igreja, como corpo de Cristo,
eu sou menorzinho. Não existe isso na igreja do Senhor. Não existe maior nem maior. Não existe pastor nem ovelha. Existe um corpo de Cristo aqui na terra. Existe a separação entre liderança e liderados. Deus chamou um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas diante de Deus somos todos iguais, irmãos. Não existe privilégio no corpo de Cristo. Hoje existe, as pessoas só têm o privilégio, porque eu vou falar com meu Deus. Se você é igreja, você fala com seu Deus, porque você é a habitação dele. Ué, você não precisa ir falar, ficar com o apóstolo, ou com a bispa, ou com quem quer que seja, para você falar com Deus embaixo da unção, não. Se você é igreja, Jesus falou assim, ó, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Jesus ouve a tua oração e responde a tua oração, porque você é a igreja dele. Irmãos, não vamos brincar com coisa séria. A igreja, como corpo de Cristo, ela tem um grande referencial diante de Deus. Como corpo, nós somos bem tratados por Deus. João capítulo 15, Jesus fala sobre a videira, sobre os ramos, que Ele alimenta, Ele dá força. Mês a mês nós nos renovamos na nossa aliança com o Senhor, comemos da sua carne e do seu sangue, para termos vida com Ele, para alimentar a nossa vida, alimentar a nossa alma. O corpo de Cristo não é um corpo amênico, não é um corpo desprovido de vitamina, não. Jesus Cristo supre todas as nossas necessidades espirituais e físicas, para nós glorificarmos e exaltarmos o nome dele, irmãos. Não existe menorzinho, não. Tira uma unha do seu dedo para você ver o quanto você vai sofrer e a falta que ela vai fazer para você. Irmãos, pense bem nisso. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos no reino de Deus aqui na terra. Outra coisa, Paulo diz aqui exatamente sobre essa questão, Colossenses 1,13, o reino de Deus aqui na terra. Nós estamos reinando com Cristo, já nesse mundo aqui. Nós não somos amilenistas, vamos esquecer as questões de escatologia. Mas Jesus falou, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado a vós. Olha que valor você tem. Você e eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, falando para o demônio, sai dessa vida, e ele sai. Não porque nós somos fortes ou temos poder, mas porque o Senhor nos dá autoridade e poder para pisar serpente e escorpião, irmãos. Irmãos, vamos ver o diferencial que nós somos nesse mundo. Eu sempre falo, irmãos, Deus olha para esse mundo e Ele só vê um povo, só vê a sua igreja. É a igreja de Deus. Esse mundo não pereceu ainda porque Deus olha para a igreja. O mundo da antiguidade não pereceu porque Deus olhava para Israel. Israel negligenciou e Deus foi obrigado a tratar com Israel. E se nós negligenciarmos, Deus vai ser obrigado a tratar com a sua igreja. Mas nós que venhamos fazer a diferença, irmãos. Nós somos a igreja de Deus aqui na terra. Eu e você que nascemos de novo, salvos em Cristo, fazemos diferença. Outra coisa, irmãos. Quando Paulo fala em Coríntios capítulo 3, do verso 9 a 16, sobre a questão de edifício de Deus. Edifício de Deus. Irmãos, como é difícil construir um edifício. A não ser a propaganda lá, não, é fácil, né? É difícil, é fácil, não é essa propaganda. Mas um edifício, um prédio, o que Deus fez em você, a sua anatomia, a sua performance, quem construiu você foi Deus, você não nasceu por acaso, não foi criado por acaso, foi Deus que te fez lá no ventre da sua mãe, como diz o salmista, no Salmo 139. E nós, como estrutura de Deus, irmãos, muitas vezes nós negligenciamos a habitação de Deus dentro de nós. Irmãos, vamos meditar um pouco sobre isso. Você gosta de alguém e você recebe essa pessoa na sua casa.
Se você gosta da pessoa, você recebe na sua casa, você vai fazer o quê? Você vai receber bem. E você vai tratar a pessoa bem. Se você ama a sua salvação, e se você ama o Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem morar dentro de você através do Espírito Santo, o que você tem que fazer, irmãos? Diz para mim, tratar de qualquer jeito? Não, irmão, nós temos que tratar bem. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós, Deus habita dentro de nós, irmãos. Esse edifício é para ser habitado. Se você já pensou, se você gosta de tratar bem a pessoa que você gosta, se você ama a tua salvação, se você ama o Senhor Jesus Cristo, e Ele vem habitar em você, como Ele falou assim, não vos deixarei órfão, voltarei para vós mesmo. Habita entre você e você trata Jesus de qualquer jeito. Quantas vezes Jesus fala com você durante o dia, ou durante a noite, ou nos louvores, ou na oração, ou na adoração, não importa qual seja o momento, e você não está nem aí com Jesus Cristo. Aonde está o teu amor por esse edifício? Aonde está o teu amor pela vida que Deus te deu? Por isso que Ele construiu em você. Aonde está o teu amor? Irmãos, é para nós pensarmos. Como igreja, estou falando a igreja em ação. A igreja em ação somos nós. Não são as denominações. Esquece placa. Lembra que você é igreja. Que eu sou igreja. E que nós fazemos uma diferença nesse mundo. Eu sempre falo, irmãos, que nós não lembramos da promessa principal do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Irmãos, e muitas vezes nós como igreja, como edifício, esquecemos disso. Outra coisa, irmãos, a igreja como noiva de Cristo. Irmãos, é difícil, e pode existir, pode, tudo existe exceção. Mas a noiva, quando ela está noiva realmente, é porque ela ama o noivo. E ela assume um compromisso com o noivado. Se ela assumir compromisso, é porque ela não tem compromisso com nada. Então nós, igreja como noiva, nós temos um compromisso com o noivo. Irmãos, e a noiva, ela faz de tudo para agradar o noivo, e o noivo faz de tudo para agradar a noiva. Agora, com a questão nós igreja, como noiva e Cristo noivo, interessante que o noivo, ele faz de tudo para nos agradar. Faz de tudo. E nós como noivo, irmãos, misericórdia, viu? Misericórdia. É só o imenso amor de Deus mesmo, o amor infinito de Deus para nos dar graça. Porque senão, irmãos, olha, Jesus já teria consumido a sua noiva. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, irmãos, a igreja, ela é que cresce, a Assembleia dos Santos, tudo isso é verdade. Então, veja bem, a igreja em ação, ela é um edifício onde, veja bem, nós, como organização, ela é o templo aonde eu recebo o aprendizado e aprendo a me dedicar como igreja ao Senhor Jesus Cristo. Eu como noiva ao noivo. Eu recebo aprendizado e como me dedicar ao noivo. A noiva aprende a como se dedicar ao noivo. Irmãos, se a igreja que nós congregamos não ensina a como nos dedicarmos ao noivo, irmãos, não é igreja. E se nós dizemos que somos igreja e não recebemos instrução de dedicarmos ao noivo, nós não somos igreja também. Então nós temos que receber aprendizado. E, pastor, o senhor fala muito de aprendizado. Irmãos, a vida cristã é uma vida de aprendizado. O dia que você achar que você sabe tudo, você é um desviado do evangelho. Irmãos, ninguém sabe nada. Quem sabe tudo é o Senhor.
nós aprendemos pela misericórdia de Deus, porque Deus nos dá uma mente para pensarmos e para guardarmos. Mas nós, como igreja, irmãos, nós temos que viver num ambiente, numa denominação que nos ensina, que nos dá aprendizado e a sermos dedicados ao Senhor. Irmãos, hoje as pessoas dizem que são igreja e não têm aprendizado de escola dominical e não querem aprender. Eu não aceito isso como igreja. Irmãos, a pessoa tem que aprender, porque se nós não aprendermos, irmãos, o diabo ensina. Se você não aprender na igreja, no que você congrega, você aprende com o diabo. E vou dizer uma coisa, aprender com Jesus é bom e é gratificante, mas aprender com o diabo muitas vezes é dolorido. É dolorido. E se nós não aprendemos com Jesus, irmãos, o mundo está aí para nos ensinar. Eu sempre falo, feliz a pessoa que aprende com o pai, com a mãe, ou aprende com a igreja, porque o dia que ela for aprender com o mundo, muitas vezes aprende no chicote. É a mesma coisa que a pessoa que não respeita pai e mãe, e um dia cai na cadeia, aí vai aprender de preso lá, os presos que vão ensinar ele. Então nós temos que participar de uma denominação que nos ensina e nos faz a sermos dedicados ao Senhor. Nós somos igreja dedicada ao Senhor. E é interessante essa questão de aprendizado e dedicação, que você vê as seitas, as pessoas aprendem a ser dedicado. O camarada anda de casa em casa, no sol quente, no calor, para falar que vai herdar a terra. E nós, como igreja, muitas vezes, irmãos, para cultuarmos o Senhor é sacrificante. Irmãos, nós temos que aprender a ser dedicados ao Senhor. Não é ser dedicado apenas à denominação, mas dedicado ao Senhor. Os discípulos demoraram tanto para aprender isso, só aprenderam depois que Jesus ressuscitou, e depois do Pentecostes que eles aprenderam isso. Porque o Espírito Santo ensinou eles. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Estamos aprendendo a ser dedicados ao Senhor? A nossa dedicação realmente, irmãos, ela é indiscutível como igreja? Ou a nossa dedicação é questionável como igreja? Se é indiscutível, nós somos igreja realmente, mas se é questionável, vamos pegar a questão do profissional. Existe o bom profissional, existe o profissional razoável, mais ou menos, o bom profissional e o excelente profissional. Só que todos são profissionais. Mas existe uma diferença entre um bom profissional e um excelente profissional. E um bom profissional contra um mais ou menos. A mesma coisa somos nós como igreja. Se nós somos questionáveis, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Porque nós temos que ser inquestionáveis como igreja. Nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Lavados e remidos do sangue do Senhor e vamos habitar com o Senhor no céu. Outra coisa, irmãos. A denominação que nós frequentamos, que nós vivemos e que nós temos comunhão, ela nos ensina, irmãos, a comunhão e como temos relacionamento com o Senhor. Não é, porque se prega muito relacionamento de igreja entre os membros. Isso é quem faz isso é o Espírito Santo. Para nós termos unidade orgânica, se não for através do Espírito Santo, não existe. Porque você tem as suas ideias, eu tenho as minhas ideias. Você tem o seu gênio, eu tenho o meu gênio. Você tem o seu temperamento, eu tenho o meu temperamento. Se não for através do Espírito Santo, não existe unidade orgânica. Não existe. Mas através do Espírito Santo existe a unidade orgânica. E a questão da comunhão é o seguinte: a igreja ensina como ter essa unidade. Irmãos, quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos uma coisa terrível. A comunhão que qualifica esse relacionamento. Irmãos, num culto, nós podemos ter uma base da nossa comunhão com Deus. Comunhão com Deus, não comunhão com os irmãos. É fácil, irmãos.
Abraça o teu irmão, diga para o teu irmão, vamos fazer, isso aí não é comunhão, irmãos. Quando nós falamos de comunhão, estamos falando de comunhão com o Senhor, e quando nós temos comunhão com o Senhor, nós temos comunhão com as pessoas. A igreja primitiva diz aqui, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Primeira coisa, no ensinamento. Sem ensinamento não existe comunhão, irmãos. Ou a Bíblia está errada. Não está. O que está errado é o ensino. São as pregações que estão erradas. Está escrito na sua Bíblia aí, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Sem doutrina, sem ensino, não existe comunhão. O que traz comunhão exatamente é o Espírito Santo. A unidade orgânica só existe quando existe ensinamento. Irmãos, vivemos em uma época difícil. E eu sempre falo, as pessoas acham que sabem tudo. Mas, irmãos, o mundo está perecendo por não querer aprender. Irmãos, um profissional, ele é eternamente um aprendiz. O profissional é eternamente um aprendiz. O cristão, ele é eternamente um aprendiz. Nós só vamos deixar de aprender o dia que Jesus falar assim: vinde, bendito meu Pai, para o reino que está proposto, ou te chamar antes. Mas enquanto vivemos nesse mundo, nós temos que aprender, irmãos. E se nós como vivemos numa unidade orgânica que nos ensina exatamente a perseverar na doutrina, não vamos ter comunhão nunca. O que qualifica o nosso relacionamento exatamente é o ensino. O que traz comunhão é o ensino. O que mostra para nós exatamente a diferença de um para o outro é o ensino. Você pode pensar diferente de mim, mas a sua maneira de pensar não vai fazer nada de mal para nós. Pelo contrário, vai trazer unidade. As pessoas querem pensar diferente uma das outras e querem que Deus concorde com esse irmão. Se não for através do Espírito Santo, não existe unidade orgânica. Mas Deus, irmãos, através da palavra dele, quer mostrar para nós aqui, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Se não existe ensino, não existe comunhão. Se não existe comunhão, não existe partir do pão e oração. É uma cadeia elementar, uma coisa depende da outra. Irmãos, se nós não aprendemos, como é que nós vamos orar? Você sabia que tem pessoas com 20 anos que dizem que é cristão não sabe orar? 20 anos não sabe orar. Como é que nós começamos a orar? Os discípulos de Jesus falaram, nos ensina a orar como João nos ensinou. Eu vou ensinar vocês. Pai nosso que está no céu, vosso Deus é exaltado, tem que ser glorificado. O vosso Deus é santo. Pai nosso está no céu, Ele é teu Pai, você tem que reverenciar Ele, você tem que agradecer a Ele, você tem que santificar o nome dEle, você tem que agradecer o nome dEle. Venha o teu reino, domina sobre mim, Senhor. Em todos os ensinamentos de Jesus, você aprendeu Pai Nosso. A mesma coisa somos nós, irmãos. Muitas vezes nós começamos a orar de uma maneira ilusória ou de uma maneira que nós ouvimos alguém orar. Não, irmãos, nós temos que aprender até orar. E Paulo dizendo que nós não sabemos nem orar como convém, em Romanos capítulo 8, Paulo fala que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. Por quê? Perseverar na doutrina vai ter comunhão, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Sem ensino não existe comunhão com Deus. Sem ensino não existe comunhão orgânica. E muito menos, irmãos, comunhão com Deus. Não existe, não. Tem que ser o ensino. Outra coisa, irmãos, a igreja que nós comungamos. Veja bem, a igreja, ela tem uma marca de Cristo. Paulo diz assim, olha, eu carrego em meu corpo a marca de Cristo. Você sabe que todo cristão tem uma marca. Não adianta você se esconder. Se você é cristão realmente, nasceu de novo, você não se esconde.
por mais escondido que você tente estar, alguém vai te conhecer lá e vai te delatar. Lembra o caso de Pedro? Mas você também fala como ele, você também é galileu, você também, rapaz, você é diferente. A igreja, nós como igreja temos a marca do Senhor. Irmãos, e como marca, a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, verso 30, que o Espírito Santo de Deus nos concedeu com o selo para o dia da redenção. Essa marca do cristão é o Espírito Santo habitando nele. Você está selado, você está marcado. Selo fala de marca. Você vai no correio lá, coloca uma carta lá e não sela não. Chega lá e joga na caixa do correio lá para você. Se por boa ação, o correio vai de volta para vocês. Se por boa ação, porque do contrário joga no lixo. Ele tem a obrigação de mandar, mas se você selar, ela tem um destinatário. A marca que Deus nos dá é porque nós temos um destino. E esse destino é o céu. É a vida eterna com Deus. É vivermos eternamente para Deus. Existe uma marca. E quando existe uma marca, existe um dono. Uma carta sem selo não existe dono. Mesmo que ele é destinatário, mas não tem dono, porque não tem selo, não pagou. Mas quando nós somos selados pelo Espírito Santo, nós temos um proprietário. E esse proprietário é o Senhor. Então nós temos um dono. Paulo fala, nós não somos de nós mesmos. E quando a gente olha para essa questão, irmãos, como igreja, irmãos, aqui nós perdemos muito, irmãos. Nós perdemos muito, irmãos. Muito, mas muito mesmo. Nós temos um dono, e esse dono, irmãos, presta atenção numa coisa. Se você tem um carro novo que você comprou, você pega uma estrada onde tem bastante pedra, que sai voando pedra para todo lado. Você já fala, ai meu Deus, vou riscar meu carro. Você se preocupa com o seu carro. Se você compra um aparelho para você usar em casa, né? E é bonito e você gosta dele, e de repente alguém chega, derruba e quebra, meu Deus, o couro come, né? Não é isso? Agora, você tem um dono, o dono te marcou, ele é dono de você. E você, que é racional, que você sabe que você tem um dono, e você, como diz a rapaziada por aí, não está nem aí com a hora do Brasil. Irmãos, nós entristecemos. E Paulo fala assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selados. Irmãos, e nós temos um dono, e o que a gente, como igreja, o que a gente mais faz é entristecer esse Espírito Santo. Por ações e atitudes, irmãos, e negligências. São 3 áreas. Ações, fazemos o que devia fazer. Atitudes, tomamos atitudes que não devia tomar. E negligência, porque não fazemos o que deveria fazer. Porque pecado não é só por comissão. O pecado por omissão também é tão grave quanto o pecado cometido. Quando nós não fazemos sabendo o que deveria fazer, irmãos, é tão grave como se fazemos é a coisa errada. Porque deixamos de fazer o que deveríamos fazer. Jesus cobrou esses fariseus. Eles sabiam que tinha que fazer a coisa certa, mas não fazia. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós temos um dono. E muitas vezes esse dono nos incumbe de fazer alguma coisa e não fazemos. Irmãos, vamos tomar cuidado, porque senão nós vamos pagar caro por isso. Outra coisa, irmãos, quando a gente fala exatamente sobre essa questão da marca da igreja, é os sinais que manifestam essa marca. Irmãos, é interessante que você vê, por exemplo, os muçulmanos, né? As mulheres lá se vestem da maneira delas, os homens das maneiras deles. Aquilo não é uma marca, aquilo lá é um costume. A nossa marca, qual era a marca cristã da igreja primitiva? Era dizer que eram discípulos de Cristo, era dizer que eram salvos por Cristo. Irmãos, a maior marca
que diferencia o salvo do não salvo é quando ele professa publicamente que ele é cristão. Publicamente. Não tem vergonha de dizer que ele é cristão. Mas hoje em dia, irmãos, todo mundo é cristão. Todo mundo. A pessoa, ela não professa e nem é igreja, mas diz que é cristão. Não é a marca e não é sinal. O sinal da marca é a profecia de lábios. Paulo disse que com tua boca confessares e com seus lábios disser que o Senhor Jesus Cristo, aí você é salvo, irmãos, e você é igreja. Nós temos que confessar e professar com os nossos lábios que nós somos igreja do Senhor. Que nós fazemos a diferença para esse mundo. Aí nós vamos entrar naquele ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Sal se contamina com alguma coisa? Não, irmãos. Joga o sal na água, vai virar salmoura, mas o gosto do sal vai existir. Em menor proporção, mas vai existir. O sal, quando Jesus falou do sal, o sal tem um poder tremendo. Eu me lembro uma vez que teve um acidente com um caminhão de ácido sulfúrico. E o que nós vamos fazer com esse ácido? Cercamos o ácido lá para não ir para o esgoto. E aí chamou um químico e ele disse, olha, isso é fácil de resolver. Vamos trazer um caminhão de sal e vamos jogar aí, vamos neutralizar esse ácido. Que o sal, jogando no ácido, tudo se transforma em cloreto de sal, pronto, acabou tudo. Se você é igreja, e você tem a marca de Cristo, você tem o sinal de Cristo, você é o sal da terra. Você transmite sabor, você nos torna insípido. Você é sal, e sal, ele tem um poder tremendo. Se você tem a marca de Cristo, e você tem os sinais de Cristo, você é a luz do mundo. Não se pode acender uma candeia, um lampião, ou uma lanterna no escuro, e essa lanterna não clarear. Se nós somos igreja, irmãos, irmãos, nós vamos clarear deste mundo, irmãos. Esse mundo vai ser movido pelo clarear da igreja. Esse mundo vai ser conduzido pela claridade da igreja. Agora presta atenção numa coisa. Qual era o primeiro dever do sacerdote de manhã no templo lá? Hoje nós somos sacerdote cristão, sacerdote real, como diz Pedro, 1 Pedro capítulo 2. Qual era o dever do sacerdote de manhã lá no templo? O sacerdote, ele tinha que fazer o quê? Aparar lá as lâmpadas lá, aquelas tochinhas da lâmpada lá, o pavio do candeeiro lá. Ele tinha que aparar, porque durante a noite ficou aceso, então aquilo ficava aquele borrão. Então não ia, quando tocasse fogo, não ia clarear. A mesma coisa que lampião, ou lamparina, ou candeeiro, não importa qual seja o nome que você der. Se você não aparar aquele borrão lá, você não vai ter uma luz perfeita. A mesma coisa somos nós como igreja, como luz do Senhor, irmãos. Nós temos que reparar nossos pavios todo dia, toda manhã. Como é que está a nossa claridade? Quanto nós vamos iluminar? Como nós vamos influenciar este mundo? O mundo, irmãos, olha para nós de uma maneira diferente. Nós somos a igreja, nós somos a luz do mundo. Embora existe a denominação luz do mundo, mas você que é cristão, você é a luz do mundo. Você é o candeeiro para as pessoas seguir você. Irmãos, que coisa tremenda quando nós falamos de igreja, a igreja em ação, eu e você, corpo de Cristo. Irmãos, outra coisa, irmãos, quando nós falamos exatamente sobre essa questão de igreja e sobre exatamente a igreja que aprende, a igreja que é ensinada, como se mover, como se locomover, a igreja em ação. Outra coisa, irmãos, a igreja que nós congregamos,
O culto que nós fazemos a Deus é um culto a Deus ou é um culto voltado aos nossos princípios? Lembra, Israel, você pega lá o profeta Miqueias, capítulo 6. Israel, como vou me apresentar diante de Deus? Com ribeiro de azeites? Com touros cevados? Ele te declarou: homem, que o Senhor pede de ti, senão pratique a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O culto que nós prestamos, o culto, nós como igreja, esse culto é um culto, veja bem, um culto que marca a diferença como igreja, é um culto que satisfaz os nossos desejos e os nossos padrões. Isso aqui é um problema sério, irmãos. Isso é um outro problema sério. Muitas vezes o nosso culto satisfaz os nossos padrões. Então nós cantamos o hino do Inar, nós cantamos aquele hino que todo mundo gosta de cantar, satisfaz nosso... Mas o culto que nós prestamos a Deus é um culto que marca neste mundo nós como igreja. É o culto que revela a nossa comunhão com o Senhor. Nós expressamos realmente de lábios aquilo que está lá dentro de nós, irmãos. Lembre Isaías 29, versículo 13, quando Deus disse assim: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está distante. Quando o culto nosso como igreja é prestado ao nosso Salvador, ao nosso Senhor, é diferente, irmãos. Nós estamos expressando a marca, a essência, o sinal que nós temos lá dentro de nós. Nós estamos colocando para fora aquilo que Deus nos deu, aquilo que nós temos. E muitas vezes, irmão, nós estamos deixando a desejar disso. Mas, voltando ao assunto aqui, agora uma outra coisa. A igreja que nós congregamos, a denominação que nós congregamos, que faz de nós como igreja, irmãos, essa igreja é uma igreja que tem vida, que nos ensina a termos vida, ou essa vida é voluntária, é de cada um? Irmãos, a vida de comunhão, eu já disse aqui que ela vem através do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, não existe unidade orgânica, existe individualismo. Através do Espírito Santo existe uma unidade orgânica, todo mundo existe. Agora, na questão da adoração e vida, da denominação que nós congregamos, ela nos ensina, irmãos, a congregação que nós congregamos, nos ensina, irmãos, a termos uma adoração e vida nessa adoração. A adoração não é só cantar. Adoração é cantar, é orar, é ler, é pregar, é participar das atividades da igreja. Tudo isso é adoração. A vida aqui está no sentido de ação. Será que a igreja que nós congregamos, ela nos ensina, irmãos, a termos uma vida de adoração? A adoração a quem é o Senhor. Se não ensina, irmãos, está tudo errado. Está tudo errado. A igreja em ação, irmãos. A igreja que vai ser arrebatada. É uma igreja que tem que estar dentro dos padrões da Bíblia Sagrada. Uma outra coisa, irmãos. A igreja nos ensina a termos relação com Deus através da adoração, através da oração. E quando nós temos a adoração e a oração, nós temos a iluminação do Espírito Santo. Sem adoração e sem oração, não existe iluminação do Espírito Santo. Porque nós vemos aqui, e perseverávamos na vida dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Iluminação do Espírito Santo traz
algo na mente, no coração. Trazia o quê? Temor. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas sinais se faziam pelos apóstolos, porque existia um temor, existia iluminação do Espírito Santo. Se nós quisermos ver os sinais sobrenaturais de Deus, nós como igreja, eu e você, nós temos que voltar para os princípios da Bíblia Sagrada. Conceitos, ideologias, preceitos humanos, são bons? São bons? São bons. Mas se nós quisermos ver Deus operar sobrenaturalmente, é através da Bíblia. Avivamento não acontece com blá blá blá. Avivamento acontece com pregação. Vida espiritual acontece com pregação. Salvação acontece por pregação. Comunhão com Deus e vida com Deus acontece através da pregação.